Oi, pessoal, bom dia. Uma das atividades que nós temos aqui no Grupo Bahia Associados é a capacitação dos nossos colaboradores, dos nossos clientes e de empresas que nos procuram com esse objetivo. A gente está disponibilizando, nessa época agora de quarentena, um resumo bem objetivo do modelo de treinamento que a gente propicia para esse pessoal, para que vocês possam ter conhecimento. Um desses treinamentos é voltado ao fluxo de caixa da empresa, no conceito de previsão e controle da movimentação financeira, ou seja, entrada de recursos e saída de recursos do caixa da empresa. A gente procura focar esse treinamento tendo como base uma boa administração do contas a pagar e do contas a receber da empresa. Ou seja, qualquer movimentação de fluxo de caixa ela é estruturada nesses dois aspectos. Um bom controle do contas a receber e um bom controle do contas a pagar. O final disso, a conclusão disso, é uma excelente gestão de tesouraria. Ou seja, a companhia, a empresa, ela precisa ter uma excelente gestão de tesouraria para que ela tenha um fluxo de caixa condizente. Essa gestão de tesouraria hoje, em muitas empresas, ela está baseada no sistema de gestão, no módulo financeiro que a empresa utiliza do seu ERP, do seu sistema de gestão. Um bom controle do contas a pagar, um bom controle do contas a receber, o sistema bem parametrizado, ele propicia esse controle de tesouraria de uma forma bem propícia e bem abrangente para a empresa ter um fluxo de caixa bem controlado. A periodicidade desse fluxo de caixa, normalmente a confecção dela é feita mensal, e a revisão dele e a correção de possíveis ajustes, ele é feito em período diário, para que a gente tenha em mãos o controle de toda a defasagem, o controle de todo o desencaixe e o controle de todo o encaixe desse fluxo, para que tenha assim, um bom controle, propiciando que a empresa sempre tenha um capital de giro que ela estima é o suficiente para a sua operação naquele determinado momento, naquele determinado período. O fluxo de caixa ele deve ter uma gestão muito clara do prazo médio de recebimento e do prazo médio de pagamento. Sem dúvida nenhuma, é fundamental que o prazo médio de recebimento ele ocorra antes do prazo médio de pagamento. Caso ele venha a ocorrer depois, ou seja, caso eu tenha um desencaixe antes do que o encaixe no meu fluxo, eu vou ter que buscar recursos no mercado. E essa busca de recursos no mercado pode gerar aí uma despesa financeira não prevista no orçamento. Esse é um ponto interessante, sempre acompanhar o fluxo de caixa com o orçamento do período para que se aponte defasagem entre os dois e possam ser feita a correção. O fluxo de caixa também ele deve trabalhar de uma forma muito clara com os gastos mensais fixos. E quando a gente fala em gasto mensal fixo, a gente não está falando em valor, a gente está falando em data de pagamento. Ou seja, determinados desembolsos eu sei mensalmente que eu vou ter naquele dia ou por volta daquele dia. Então eu já devo prever isso no meu fluxo de caixa de forma a racionalizar as entradas. Ou seja, prever que naquelas determinadas datas eu tenha um recurso suficiente para pagar aqueles compromissos que eu tenho. E aí existem alguns pontos que chamam a atenção, por exemplo, a questão de impostos. O fluxo de caixa propicia isso também ao administrador, ao gestor, ao tesoureiro, ou seja, orientar a empresa de uma forma clara qual que é a melhor data para compras. Ou seja, se eu compro matéria-prima, material intermediário, material de embalagem, que eu sei que vai me dar direito a crédito de imposto, eu posso trabalhar essa aquisição dentro do mês de forma que eu tenho o crédito, já influenciando o imposto que eu vou pagar, isso antes do pagamento ao meu fornecedor. Ou seja, se eu tenho um pagamento médio de imposto por volta do dia 10, dia 15 do mês seguinte, talvez um período bom para compra seja por volta do dia 25, dia 30, onde eu vou ter o crédito de imposto já no próximo dia 15, e se a minha compra foi feita com 30 dias a pagar, por exemplo, eu vou desembolsar para o meu fornecedor somente no dia 30, ou seja, eu posso ganhar 15 dias
de fluxo de caixa com relação a pagamento de impostos versus o pagamento do meu fornecedor. Esse é um ponto interessante que o fluxo de caixa propicia e que as empresas devem estar atentas, ou seja, qual a melhor data do mês para que eu faça um desembolso, principalmente focando essa questão do planejamento do fluxo de caixa para impostos, né? Um outro ponto também que é muito interessante, que o fluxo de caixa alerta as empresas, vem voltado, por exemplo, à compra de empresas do Simples Nacional. Obviamente, a compra das empresas do Simples é mais barata porque ela tem um enxugamento em termos de carga tributária. As empresas do Simples Nacional pagam menos impostos do que uma empresa que não está enquadrada nesse regime. Mas, em compensação, a empresa que adquire mercadoria da empresa Simples Nacional, ela não tem direito, por exemplo, a recuperar impostos, como ICMS e IPI. E aí tem uma questão que o fluxo de caixa alerta na operação. A empresa compradora, ela tem saldo credor desses impostos? Ela não está pagando ICMS nem IPI? Então é vantagem ela comprar de uma empresa do Simples. Já se a empresa compradora ela tem saldo devedor constante de ICMS e de IPI, talvez não seja vantagem comprar da empresa do Simples. Porque o que a empresa do Simples não está me cobrando de impostos, o que ela não está me passando de crédito, tá? Eu vou assumir sozinho esse pagamento na minha apuração de impostos referente àquela operação de compra. Por exemplo, se eu tenho ICMS e IPI a pagar normalmente, eu não vou ter o crédito desse ICMS e IPI na compra pela empresa do Simples. Então, esse também é um ponto muito importante que o fluxo de caixa, como ferramenta de gestão financeira, ele disponibiliza para a empresa. Tá? Comparando o meu fluxo de caixa dos últimos meses, eu estou vendo que o meu desembolso com imposto está muito alto. Por que será que está muito alto? De repente o meu pessoal de compras, por uma estratégia, resolveu mudar um determinado fornecedor e esse novo fornecedor é do Simples Nacional, ele pode não estar me passando crédito e eu estar assumindo toda a carga tributária da operação. Tá? Uma outra situação também que o fluxo de caixa deve ser utilizado com atenção é em compras de empresas do lucro presumido, quando a minha empresa é do lucro real. Tá? Às vezes é vantagem quando isso acontece. Por exemplo, se eu sou uma empresa do lucro real, eu vou recuperar o PIS e o COFINS com a alíquota de 9,25 sobre a minha compra. E a empresa do lucro presumido vai vender a mercadoria para mim tributando a 3,65. Ou seja, no meu preço de aquisição vai estar impactado com a alíquota de 3,65, mas eu vou poder me recuperar de 9,25. Se eu sou uma empresa também do lucro presumido, talvez isso não seja muita vantagem, mas se eu sou uma empresa do lucro real, através do meu fluxo de caixa, eu posso identificar esse ponto e orientar o meu pessoal de compras a, quando fizer a cotação, olhar com mais atenção, com mais detalhe para as empresas do lucro presumido, que elas podem me passar, em termos de fluxo de caixa, mais crédito de impostos. Isso também acontece, pessoal, com a empresa do Simples Nacional. Eu posso comprar dela com uma alíquota consolidada de PIS e COFINS dentro daquela alíquota que a empresa do Simples paga, mas se eu estou no lucro real, eu recupero 9,25 de imposto. Tá? Então, esse é um conceito que a gente queria passar para vocês, quer dizer, a importância do fluxo de caixa como um instrumento de gestão financeira. Tá? A avaliação periódica dele indica evoluções que podem ser prejudiciais à empresa e a gente ter uma ação rápida para fazer essas correções. O fluxo de caixa ele deve ser tratado e acompanhado sempre com o orçamento da empresa, o orçamento base histórica ou base zero que nós já comentamos no último vídeo. Tá? Então é isso que eu queria passar de informação para vocês. Estamos aqui à disposição. O que vocês precisarem do Grupo Bahia Associados é só nos procurar. Um abraço, pessoal.